Muito bem, nessa nossa segunda aula nós vamos tentar responder a pergunta: o que é a missa? Afinal de contas, quando nós falamos de liturgia, a primeira coisa que vem na cabeça é a celebração da Eucaristia. Liturgia é muito mais do que missa, mas a maioria das nossas reuniões de celebração são celebrações da Eucaristia. A missa, segundo a instrução geral do Missal Romano, é um único e mesmo ato de culto dividido em duas partes. Essas partes são a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Elas são complementares. Uma não existe plenamente sem a outra. Aí você vai dizer, mas padre, quantas vezes na minha caminhada de fé eu fiz parte de uma celebração da palavra, somente da palavra, que não era missa? É verdade, a celebração da palavra nos coloca em contato com o mistério de Deus que se dá na palavra, mas ainda é incompleto. O mistério de unidade com Cristo acontece quando nós celebramos palavra e Eucaristia. E aí com certeza você vai lembrar que nunca participou de uma celebração da Eucaristia, da liturgia eucarística, sem a liturgia da palavra. Porque o que é a Eucaristia? Senão o Cristo que se fez carne, que se dá a nós no pão. Sem a palavra que se faz carne, não existe a palavra que se faz pão. Logo, são duas partes conectadas que nos ajudam a celebrar o mesmo mistério. Mas o que é que se celebra então neste mistério que nós chamamos de missa? Nós sempre dizemos que a missa é o memorial do mistério pascal de Jesus Cristo. Primeiro, então, o que é memorial? Nós chamamos de memorial uma atualização, uma vivência de algo que aconteceu no passado, mas que se torna presente na nossa história através daquele gesto. Por exemplo, quando você participa de uma festa muito importante, a festa do casamento de um membro da sua família, por exemplo. Se você vir o vídeo da gravação desse casamento ou as fotos desse casamento, você vai recordar, vai fazer memória daquele momento importante. Agora, se você entrar em contato com algum elemento específico daquela festa, se você for de novo à mesma igreja, se você for de novo ao mesmo salão, se você tocar aquelas roupas que foram utilizadas e que porventura estivessem guardadas há muito tempo, você quase que revive aquele momento celebrativo que antes era só uma memória. Memorial, então, é este processo de tocar algo do passado de maneira a permitir que a gente reviva aquele momento através dos sinais que estão ao nosso redor. Na celebração da Eucaristia, na missa, nós revivemos, nós fazemos memorial do mistério pascal de Jesus Cristo. Então, o que é o mistério pascal? O mistério pascal é a celebração da passagem de Jesus Cristo sobre esta terra. Com certeza todos nós alguma vez já escutamos falar que Páscoa é uma palavra hebraica que significa passagem. A Páscoa judaica é a passagem da escravidão no Egito para a liberdade. A Páscoa cristã é a passagem da morte para a vida. E é este mistério da vida que vence a morte que acontece a partir da passagem, da Páscoa de Jesus Cristo sobre esta terra, que nós chamamos de mistério pascal. O mistério pascal começa lá na encarnação, começa lá no momento em que Deus decide deixar a eternidade e vir habitar no meio de nós. E essa decisão se dá para que o ser humano pudesse ser livre. Se nós pegássemos o texto do Gênesis, que conta a criação da humanidade, ali nós temos aquela informação tão conhecida por nós de que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. São duas coisas que fazem do ser humano imagem e semelhança de Deus: a sua vontade e a sua inteligência. A capacidade de
raciocinar, a capacidade de decidir as coisas, a inteligência, e a capacidade de escolher, eu vou por aqui e não por ali. A capacidade de dizer, eu quero fazer desta forma e não de outra maneira, que nós chamamos de livre-arbítrio, que nós chamamos de liberdade. O pecado foi algo que tirou do ser humano essa liberdade. Ele já não era mais capaz de se relacionar com Deus depois do pecado. Se nós elencássemos de maneira bem direta este processo do pecado, nós íamos perceber que a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela que Deus tinha proibido que o ser humano tocasse, ela era necessária para que o ser humano fosse livre. Alguém uma vez perguntou, mas padre, se Deus não queria que a gente tocasse aquela árvore, por que colocou aquilo no meio do jardim? Era justamente para expressar a liberdade. Se eu não tivesse a possibilidade de escolher diferente, eu seria obrigado a fazer aquilo que Deus quer. Logo, eu seria incapaz de amar. Amar é sempre um gesto de liberdade. Amar é diferente de gostar. Gostar é involuntário. Se você experimenta jiló, por exemplo, você não pode dizer eu vou gostar, comer, sentir algo desagradável e dizer eu gosto. Eu não escolho se eu gosto ou se eu não gosto disso ou daquilo. Eu particularmente gosto de café sem açúcar. Há aqueles que só conseguem tomar café com açúcar. Ninguém está certo ou errado, é uma questão de gosto. É involuntário. Eu não digo se vou ou se não vou gostar de algo. Amar não. Amar é mais do que gostar. Amar é uma escolha, é uma decisão. Mesmo quando alguma coisa não é agradável, eu sou capaz de colocar aquilo em primeiro lugar. Amar é a capacidade de colocar o outro em primeiro lugar. Por isso que Jesus Cristo disse, amai os vossos inimigos. Aquela pessoa pode não gostar de mim, o convívio com ela pode não ser agradável, mas eu sou capaz de escolher amá-la, sou capaz de escolher colocá-la em primeiro lugar, diante dos meus gostos. Então, a liberdade humana é condição para o amor. A liberdade humana é condição para que o ser humano consiga corresponder a esta vontade de Deus de que ele fosse sua imagem e semelhança. Mas o ser humano escolheu justamente aquilo que não era para escolher. Escolheu comer do fruto proibido, que era aquilo que o aprisionaria, tiraria a sua liberdade. O ser humano preso precisava ser salvo. E aqui nós pensamos no conceito de salvação. Ser salvo é ser tirado de uma situação sobre a qual não se tem controle. Pensemos numa pessoa que está se afogando. É uma pessoa que não tem controle sobre a situação em que ela se encontra. Se ela tivesse controle, ela não se afogaria, ela sairia da água nadando. Como ela não tem controle sobre aquilo, ela precisa ser salva. Ela precisa de uma intervenção externa que a retire daquela situação. Quando alguém percebe que alguém se afoga e mergulha para tirar aquela pessoa, nós dizemos que este gesto de tirar a pessoa da água é um gesto de salvar. O ser humano, pelo pecado, estava se afogando. O ser humano, pelo pecado, estava preso numa situação de distância de Deus. Alguém de fora precisava tocar esta realidade para modificá-la. Alguém precisava salvar o ser humano da prisão que o pecado o havia colocado. Este alguém que estava fora do ser humano é somente Deus. Não existia outra possibilidade, não existia uma outra pessoa capaz deste gesto. Deus então faz isso através do mistério de Jesus Cristo. A encarnação, então, este mergulho do Verbo na realidade humana, que modifica completamente aquela relação com Deus, é o começo daquilo que nós chamamos de mistério pascal. Pela encarnação, Deus nos assume. Ele que é eterno, entra no tempo. Ele que é criador, se torna criatura. Ele que é perfeito, entra na dinâmica da limitação humana para nos tirar da água, para nos salvar do pecado. Mas o mergulho não é suficiente
para que a salvação aconteça. O mergulho, a encarnação, é apenas o primeiro passo desse processo. Quando Jesus Cristo, o Verbo de Deus, Deus mesmo, se torna ser humano, Ele está ao nosso lado, Ele é um conosco, mas isso não faz com que a salvação se concretize. Foi necessário um passo além, foi necessário um gesto a mais. E este gesto, que nós dizemos que é o gesto salvador, foi a sua entrega total de vida. Nós encontramos na Sagrada Escritura aquela afirmação que é até música: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Se amar é colocar o outro em primeiro lugar, para que o outro tenha vida, e eu quero provar que eu amo, não existe uma prova maior de amor senão doar a própria vida para que o outro tenha vida. É isso que Jesus Cristo faz na cruz. É isso que Jesus Cristo faz quando entrega toda a sua existência humana, digamos assim, naquele sacrifício do Calvário. Então, se pela encarnação Deus nos assume, pela morte da cruz Deus nos liberta. Pela morte na cruz Deus nos salva. E como Jesus Cristo é Deus e quer nos tirar de maneira plena deste mistério de morte, Ele nos salva e nos convida a mantermos-nos salvos. Por isso, não basta ser tirado da água, mas é necessário manter-se fora da água. Alguém que foi tirado, que foi salvo deste processo de afogamento, pode se arriscar e voltar para dentro da água, sem saber nadar mais uma vez, e voltar à morte. Mas quando a gente é tirado da água, quando a gente é salvo por Jesus através do mistério da cruz, Ele nos convida a mantermos-nos aqui fora, a mantermos-nos distante desta situação de morte, uma vez que nós já entendemos que não temos controle sobre ela. E este convite se dá através da ressurreição. Na ressurreição, nós somos convidados a participar de Deus. Dentro da celebração da missa, existe uma oração que, ao meu ver, é uma das mais bonitas da celebração inteira. Você já deve ter percebido que o padre coloca uma gota de água dentro do cálice com vinho. Enquanto o padre faz esse gesto, ele reza assim: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. O Filho de Deus assumiu a nossa humanidade através do mistério da encarnação. E quando Ele ressuscitou, quando Ele venceu a morte, Ele nos convida a participar da sua divindade. Deus é eterno. Nós, seres humanos, somos convidados a viver a sua eternidade. Deus é imortal. Nós, seres humanos, somos convidados a vencer a morte e vivermos unidos a Ele. Deus é aquele que é amor pleno. Nós somos, como seres humanos, convidados a viver unidos a esse amor. E esta união entre o mistério de Deus e o mistério da humanidade acontece em Jesus Cristo. Se nós olharmos este sinal do cálice, que, confesso, para mim é um dos mais bonitos dentro da celebração, nós enxergamos bem isso que a liturgia da missa quer nos ensinar. A gota de água que cai dentro do vinho, ela não mexe tanto assim naquilo que o vinho é. O sabor continua o mesmo, a cor continua a mesma, as características todas do vinho não são muito alteradas pela gota de água que caiu ali dentro. Então o vinho continua a ser vinho. Em contrapartida, a água se mistura completamente e você não sabe mais o que era a água dentro daquele cálice com o vinho. Se o vinho é a divindade, a grandeza de Deus, e a gota de água é a nossa humanidade, o mistério pascal de Jesus Cristo tem como finalidade nos imergir em Deus de maneira tal que nós sejamos parecidos com Ele. É isso que nós chamamos de vida santa. Os santos são aqueles que vivem unidos ao único e verdadeiro santo, que é Deus. Então, pela encarnação, Deus nos assume, toma para si a nossa humanidade. Pela morte da cruz, Deus nos liberta, nos faz livres mais uma vez, capazes de corresponder ao seu amor.
pela ressurreição, Deus nos convida a nos inserir na sua divindade. E a nossa resposta livre, a nossa adesão de fé, se dá quando eu ofereço a Deus este sacrifício, quando eu digo a Ele, sim, eu quero participar da sua divindade, eu quero entrar em comunhão com o Senhor, eu quero ser uma coisa só contigo, eu quero ser santo. E aí, se nós olhamos a celebração, não é exatamente isso? Escutamos o Deus que nos convida, liturgia da palavra, e entregamos a Ele tudo o que temos, liturgia eucarística, para nos tornarmos uma coisa só com Ele.